Bem-vindos, ouvintes! Aqui quem fala é o Bruno, seu mordomo filosófico, também conhecido como Brunei, e estamos aqui para mais um episódio de Momento Espelho, o seu podcast de reflexões e questionamentos. O episódio de hoje é um questionamento novinho em folha. De todos é o mais novo, porque reflete bem esse meu momento atual. E não deixa de ser algo que nós temos uma leve tendência a criticar nos outros. Então soa muito pertinente falar um pouco sobre. Se você tiver alguma opinião sobre o tema ou acredita que tem algo a acrescentar, é só mandar um e-mail para momentoespelho@gmail.com. Muito importante mencionar que esse podcast está sendo editado e produzido pelo Estúdio Mostarda, que nada mais é do que um ateliê virtual das mais diversas formas de arte: fotografia, pintura, poesia, maquetes virtuais e podcasts. Não deixem de dar uma conferida na página do Instagram, que é @estudio.mostarda. E é isso, valeu e fiquem com o episódio. Hoje eu pintei parte da minha parede. Eu já estava com essa vontade tem uns 5 meses, mas eu estava postergando muito, culpando sempre os freelas, ou o período sempre abarrotado de entregas, sempre tinha uma desculpa. Quando veio a quarentena, eu só usei isso como a maior desculpa possível e relaxei. Deixei nas mãos do destino. Mas, durante todo esse tempo de isolamento, muita coisa mudou pra mim. Ou melhor dizendo, muita coisa mudou em mim. Seja na minha forma de se portar, lidar com as situações e pessoas, metas. Tudo teve realmente uma enorme mudança e um grande esclarecimento. O meu ateliê virtual é um ótimo exemplo disso, que sempre foi algo que eu idealizava, mas sempre deixei bastante de lado, dando pouquíssima atenção. Mas ao mesmo tempo, esperando retorno financeiro e uma visibilidade totalmente desproporcionais. Porém, no primeiro momento que eu passei na frente de uma loja de tintas, eu só fui lá, entrei, perguntei se tinha cor, o tamanho, falei que era tinta para parede e comprei. Papo de 5 minutos. Atitude essa que em toda a minha vida eu dificilmente teria tido. Mas é meu novo normal. Eu me organizei para que no dia seguinte eu pudesse passar ele inteiro pintando e olha, foi ótimo. Eu passei o dia inteiro ouvindo podcast, minhas playlists, meus CDs favoritos, cantei muito, pintei muito e adorei o resultado. Inclusive estou querendo pintar o resto da parede. Eu fiquei bem animado. Uma pequena atualização desse episódio aqui. Eu pintei a parede inteira depois disso. Eu realmente fiquei muito animado. Mas teve uma parada que eu percebi e que eu particularmente nunca tive. Eu fiquei pensando muito em como aquele pedaço de parede pintado, com o meu desenho, ele poderia me render curtidas, engajamento, novos seguidores. Comecei a pensar mesmo em como eu poderia tornar aquilo um conteúdo, além de ser só uma tarde boa comigo mesmo. E foi aí que eu me peguei nessa reflexão. O conteúdo que a gente produz é pra gente ou é pros outros? Depois de ser tão julgado por mim mesmo, eu devo ter tirado 1 ou 2 fotos, bem simples, só para mostrar o começo e o fim da pintura, mas isso me fez indagar sobre todas as mudanças de postura em relação ao estúdio. Como há menos de 2 meses atrás eu devia ter umas 15 fotos, que eu postei ao longo de 6 meses, mas que em 5 semanas eu dobrei esse número. E com toda uma coerência, fotos da mesma viagem, paleta de cor, fazendo sentido com as fotos do lado, localização, hashtag para alcançar mais público. E hoje, olhando para essas 5 semanas, eu só quis me julgar e desacelerar isso. Eu me senti um tanto quanto vendido, como se eu tivesse errado em estar tendo uma produção consistente e frequente, com um propósito de aumentar a visibilidade com o tempo. Tem erro nisso? Eu não digo que existe uma resposta certa, mas com certeza tem coisas que eu tenho uma leve tendência a concordar. Mas para isso, eu acho importante dar alguns passos para trás e explicar a definição entre arte, design e artesanato primeiro. Todos os 3 fenômenos artísticos são um somatório de basicamente 2 coisas: conceito e processo. O conceito
sendo a ideia por trás da representação e o processo, a execução dessa representação, com as mais variadas ferramentas possíveis. O que difere esses três é a forma como o conceito é posto nessa equação. Uma obra de arte nada mais é do que uma habilidade ou uma disposição dirigida para a execução de uma finalidade prática ou teórica, realizada de forma consciente, controlada e racional. Ou seja, basicamente, arte é quando você sabe, quando você faz com a intenção de produzir arte. Em palavras mais simples, podemos dizer que uma obra de arte nada mais é do que uma soma entre um processo, uma produção, com um conceito por trás. O que difere isso do design é basicamente a questão da autoralidade desse conceito. Enquanto a obra de arte é um conceito autoral, a obra de design é feita através de uma demanda externa, seja uma logo de uma empresa ou um cartão de visitas. São obras que uma pessoa define os parâmetros e que uma outra pessoa executa o processo. O buraco do artesanato é um pouquinho mais fundo. Ele, muitas vezes, é uma massificação de uma obra que em algum ponto já foi uma obra de arte. Um exemplo bem atual é o Romero Brito, que tinha um processo e um conceito por trás, mas que por não ter uma evolução e por continuar reproduzindo aquela mesma fórmula, se torna apenas uma reprodução. E eu devo dizer que o capitalismo ele tem um pezinho que acaba massificando produtos que são culturalmente muito importantes e muito famosos para diversos grupos. É muito importante dizer que não existe problema nem demérito em nenhuma dessas obras, mas também é muito importante saber o que você produz e não afirmar que você produz outra coisa. Mas é muito importante saber o que você produz e não afirmar que você produz outra coisa. Para que eu expliquei isso? É muito importante entender as diferenças e, principalmente, como uma pode acabar se tornando a outra através de uma sequência de condutas duvidosas. E essa se tornou a minha preocupação. Perder o conceito por trás das minhas artes e fotografias. Massificar tanto aquele formato a ponto de que ele perderia o seu valor. E esse pensamento é muito ruim e muito errado. E eu vou explicar para você, ouvinte, o porquê disso. Não existe problema nenhum em expor a sua arte. Afinal de contas, a exposição da arte não invalida o processo que você teve ao produzi-la. Se você tem a soma de conceito com processo, ela mantém o seu valor, seja ela exposta ou não. Se existe um compromisso seu com uma produção íntegra, com uma responsabilidade com o que você entrega, tá tudo bem encher suas redes sociais com as artes. Até porque expor a sua arte não é sinônimo de produzir por demanda. Inclusive, é muito bom que você faça isso, porque visibilidade não é um problema, é a solução. Se sua vontade é viver das suas produções, você precisa captar possíveis clientes, não é mesmo? Seja através de arte, design ou artesanato. Lembre-se que o cliente não tem que te encontrar, você que precisa encontrá-lo. E a obra não é vista se não for mostrada. Só para enfatizar aqui, mais uma vez, todos os 3 tipos de expressão são totalmente dignos e justos. Se você desenha muito bem e pode fazer comissões para tirar uma grana extra, cara, não tem problema algum. Alguns dos pintores mais renomados do mundo viveram à base de mecenato, produzindo por demanda de famílias ricas. Não existe demérito nenhum nisso. Apenas tome cuidado para que a sua arte não se resuma a isso e tente sempre conhecer e aprimorar os seus próprios processos. Lembrando novamente que se você tem alguma opinião que acha válida ou algum ponto que quer destacar, um comentário construtivo que for, é só mandar um e-mail para momentoespelho@gmail.com. Aguardaremos o seu contato. Muito obrigado pela atenção e nos vemos no próximo Momento Espelho.